Estamos de volta com o Panorama TVC, agora falando sobre o incentivo à leitura. Um evento aqui em Rio Preto vai tratar sobre literatura infantil e quem conversa com a gente sobre esse tema aqui no estúdio é a pedagoga e escritora Juliana Costas. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos começar dando a agenda do evento, como é que ele se chama e onde ele será. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O evento ele se chama Palavrinhas Pretas. Ele vai acontecer na Cidade da Criança nos dias 17 e 18, isso quer dizer no sábado e no domingo que vem, a partir das 9h30. Primeiro nós vamos começar com uma roda de conversa, um bate-papo sobre literatura com as crianças. Vai acontecer a contação de história do meu livro e logo em seguida a gente vai disponibilizar lá no parque um espaço para leitura comunitária com alguns livros com outros personagens para as crianças. Esse evento vai ser realizado só nessas datas ou esse formato ele pode circular em escolas, em outras cidades, em outros espaços? E ele é um evento gratuito, né? Lembrando o pessoal lá de casa, e foi contemplado pela Nelson Seixas. Qual é o importante desse tipo de mecanismo para estimular o hábito da leitura? Esse projeto ele se baseou no livro que eu escrevi no ano passado, que foi contemplado também pelo Nelson Seixas. E a ideia do livro era trazer um pouco da representatividade das crianças negras dentro dessa história e principalmente num lugar que não seja o lugar de sofrimento que usualmente é o que a gente tem sobre as imagens das infâncias negras. E aí, para esse ano, eu pensei num espaço em que a gente pudesse trazer, além do livro que eu havia escrito, outros livros que trouxessem outros personagens que se parecessem com as crianças que frequentam o parque. Isso quer dizer, crianças que sejam negras, crianças que sejam indígenas, crianças que sejam deficientes. Então, os livros que vão estar disponibilizados na Cidade da Criança são livros que contemplam também essa diversidade e que foram escolhidos com muito carinho por a gente. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, mais genérica. Por que escrever? Financeiramente, eu acredito que escrever não compensa. Socialmente, na estrutura social, um escritor não é tão valorizado como deveria ser. Mas a gente vê que o mercado editorial no Brasil está bastante aquecido. Muita gente está colocando suas ideias no papel. Como é que você vê esse movimento e por que a gente ainda tem que escrever e ler? Eu acho que cada escritor escreve por um motivo diferente. Eu escrevi porque eu queria, de alguma forma, contemplar a minha filha também com essa reflexão sobre o tema e também queria muito contemplar as crianças negras com histórias que as trouxessem em lugares felizes, né? Pensando sobre a vida delas, brincando. É um pouco o que a personagem faz. A personagem do livro leva o mesmo nome que a minha filha, que é Maia, e ela vai, durante o percurso da história, brincando e tentando descobrir sobre o tempo. Então, eu acho que cada escritor escreve por um motivo. O meu motivo especial era realmente contemplar as crianças negras e contemplar as crianças negras nesse espaço de felicidade. Eu acho que alguns escritores vão escolhendo também colocar para fora um pouco do sentimento que eles têm sobre a vida. E esse livro também reflete um pouco, talvez, da minha angústia de ver o tempo passar, né? Ver o tempo passar na minha filha, que ia crescendo, ia se desenvolvendo, e ver o tempo passar também na minha mãe, que ia também envelhecendo, e que são duas personagens que existem, né, no livro. Então, acho que foi um pouco de tentar colocar para fora essa minha angústia com relação ao tempo, aos questionamentos que o tempo traz, mas também de contemplar as crianças negras com uma escrita que traga elas em um lugar de felicidade. Gente, mostrar aqui, ó, Cabelo, se você puder, o livro que a Juliana está falando, não por acaso estava aqui comigo, o livro que ela está falando é o No Seu Tempo, que ele é um livro que a Juliana escreveu, e a Ana Magalhães, que é uma ilustradora aqui de São José do Rio Preto, fez as ilustrações. Aí eu te pergunto, Juliana, como é que vai aqui em Rio Preto o mercado editorial? Como é que tá? A gente tem editoras aqui na cidade, escritores, bastante aquecido também no infantil. E esse livro, ele está conseguindo chegar até as crianças? Como é que tá? As escolas estão adotando? Como é que é essa luta da circulação de um livro infantil? Quando eu fiz esse livro, eu fiz num projeto autônomo. Então, inicialmente, ele não tinha uma editora. Eu contratei, né, uma pessoa para fazer a ilustração, conversei, uma pessoa que
para mim, está alinhada com o que eu penso, com a minha visão de mundo, e eu acho que o escritor e o ilustrador precisam estar muito alinhados para que o projeto saia de uma forma adequada. E como eu fiz de maneira autônoma, eu também que fui fazer a divulgação do livro e divulguei eles em algumas escolas aqui da região. E usei muito as redes sociais também para conseguir contemplar outras cidades que não fosse apenas São José do Rio Preto. Então foi um trabalho de formiguinha feito comigo, né? Através da escrita, mas também da divulgação nas redes sociais. E também não é um caminho muito simples, né? Para que a editora escolha o seu livro, ela precisa também acreditar. E como que a gente faz, né? Procura uma editora que acredite num projeto nosso. Então é um caminho muito complexo. Por isso que primeiro eu decidi fazer de forma autônoma e depois foi encampado esse projeto por uma editora, o Estúdio Aspas, que hoje está fazendo a venda e a divulgação desse livro. Porque socialmente, Juliana, e me corrija se eu estiver errado, você poderia ter ido pelo caminho mais comercial possível. Você escolher como protagonista uma menina, quer dizer, você na cabeça de uma família mais convencional, meu filho não vai ler a história de uma menina preta. Também é um tema muito, muito específico. Na verdade, não é específico, um tema super universal, mas um tema muito nichado dentro da cabeça de muita gente. Um ato e um bancar isso aí, né? Sim, e foi proposital também escolher uma menina, e durante o livro você vê em algumas imagens que ela talvez rompa um pouco sobre a perspectiva de que né? Estarmos sempre sentadas, porque ela anda de skate, ela se machuca. Então foi uma escolha proposital mesmo, que fosse uma menina que falasse sobre também essa agitação e sobre esse pensar filosófico e colocar também a mulher, a menina, numa outra perspectiva, né? E também a escolha de ser uma criança negra também para romper esse estereótipo, né? Porque usualmente os livros didáticos eles colocam as crianças negras, é o que a gente tem nas pesquisas, né? Sempre em lugares em que ou elas estão cometendo algum delito ou elas estão tristes. Então, o objetivo era romper com essas estatísticas e trazer uma nova perspectiva para essas Ou às vezes crianças. também, sempre elas estão presentes, inseridas, mas sempre numa coisa coletiva, né? Na turminha e tudo, nunca como a protagonista, talvez, né? Como a dona da história. A dona da própria história. Isso. Liana, e por falar em criança, como é que andam nossas crianças? Elas estão lendo? Você sente que as crianças têm lido mais? Como é que está o livro chegando até elas? E isso foi uma reflexão que eu fiz na construção desse projeto, né? Principalmente porque eu pensei aonde que eu vou colocar um espaço de leitura em que essas crianças tenham acesso ao livro e que eu tenha também acesso a muitas crianças. Eu falei, poxa, por que não no parque, né? Vamos montar isso no parque. E aí depois eu comecei a refletir. A gente não tem o livro ainda, né, como um espaço de diversão, né? E que talvez soasse até contraditório em um lugar em que está muito barulho, colocar um espaço de leitura também. Só que as crianças convivem com tudo isso. E eu acredito que a partir do momento que você propicia a elas, elas vão ler, né? Elas vão se sentir estimuladas. E até esse espaço ele começa com essa interação com os contadores de história para mostrar também a riqueza dessas histórias, tanto na oralidade, nas palavras, na rima das palavras, mas na possibilidade de existência dessas histórias, de como elas podem ser interpretadas. Então eu faço uma primeira introdução, que é essa introdução com as pessoas que vão contar a história, e depois, é um convite, né? E depois eu estabeleço esse espaço com outros livros, para que as crianças saibam que a gente brinca dentro do parque, mas a gente brinca e imagina também dentro dos livros, né? E a reação delas em conhecer uma autora, uma escritora, que você, além de contar, você está contando uma história sua e você que viabilizou todo esse projeto. Como é que é? O que elas te perguntam? O que elas querem saber? E foi muito engraçado porque no ano passado, quando nós fizemos a apresentação do livro, eu fui entregar, a gente fez a distribuição gratuita de mais de 100 livros na frente mesmo da Cidade da Criança. E aí as crianças pegavam o livro, alguns não acreditavam que era de graça, né? Tinha isso também, não acreditavam que era de graça. E quando elas pegavam os livros, elas iam para dentro do parque,
folheavam e no final tem uma Tem foto você. minha. E aí as crianças olhavam de volta, eu via elas olhando de dentro do parque. Mas foi você que escreveu? E foi muito... Eu até tenho alguns registros fotográficos desse dia, porque algumas crianças voltaram. Não só para que eu autografasse, mas para conversar. E uma das crianças me marcou muito porque ela contou que o sonho dela era ser escritora e que ela tinha escrito num projeto da escola, aqui da prefeitura, tinha escrito um livro que ela gostaria de publicar. Então, e eu acho que essa imagem também que se tem do escritor é de uma pessoa muito distante, né? Então, quando esse escritor está no parque, está conversando com as crianças, está acessível, isso também gera uma curiosidade, não só sobre o livro, mas também sobre a profissão, né? E como é que é a relação da escritora e da escrita com a tecnologia? É impossível negar, a gente está falando de algo, você é muito mais jovem que eu, mas um livro é uma coisa de 500 anos atrás e que dure mais 500. Mas hoje em dia a gente tem que competir com o tempo de tela, a gente tem os livros, as versões virtuais e de e-books. A gente tem agora a IA chegando, que também pode criar histórias. Como é que é isso? Você tem resistência ou você é uma integrada? Acha que não tem que ser mesmo e usar isso a favor da boa cultura e das boas práticas? No começo eu acho que eu posso me classificar como uma pessoa bem resistente, né? Tudo que é novo e de alguma forma, principalmente com relação à educação, a gente precisa ter um pouco de ressalva, de entender como isso vai funcionar dentro da sala de aula, fora da sala de aula e até como que isso vai influenciar as crianças. A médio prazo, né? A longo prazo, né? Mas eu não acredito também que o livro ficou apartado da tecnologia, porque logo na contracapa existe 2 QR Codes. Um em que você tem a interpretação em libras do livro obra. E o outro que você tem um audiolivro interpretado pelo Magno, que ficou maravilhoso também e que foi sonorizado pelo Wanderson especialmente para o livro. Então, eu acredito que o livro ele não ficou apartado da tecnologia. Ele, na verdade, é integrado, né? Isso, por conta disso. Talvez, inicialmente também tinha pensado em fazer ele no formato e-book virtual, mas aí isso ainda não foi feito, porque eu acredito também muito sobre essa interação com o livro, com as páginas, com a família, né, que lê. Então, por hora, eu acho que essas tecnologias acabam sendo contempladas por esses 2 QR Codes que estão na contracapa dele. E a Maia, está pedindo para aparecer em novas obras ou não? Tem projeto, tem coisa? A ideia esse ano também é escrever um outro livro. Eu ainda estou amadurecendo um pouco a temática, eu tenho duas em mente, mas eu acredito também que o livro ele passa muito pelo sentimento e pela inspiração, né? Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade para atender demandas comerciais, mas eu não consigo trabalhar nessa perspectiva. Então, eu tenho trabalhado na minha mente duas temáticas diferentes, mas eu tenho tentado entender quais delas que, para mim, tem um certo apreço, um certo sentimento, que eu consiga escrever também de uma forma que eu acho que contemple a temática, né? Porque você escreve, e aí depois que você escreve, você relê. Depois que você relê, você pensa se essas palavras estão adequadas à idade que você tem que contemplar. Depois disso, você vê se as imagens estão adequadas. Então, é um processo longo para a gente, né, concluir e fazer assim, talvez de forma tão automática. Jana, no ano passado você foi uma das homenageadas da Galeria do Aristides dos Santos, que é um grande nome aqui de São José do Rio Preto. Foi reconhecida a sua trajetória de enfrentamento ao racismo, enaltecimento da negritude em Rio Preto. O que esse reconhecimento significou para você? É muito interessante, né, porque eu não sou de São José do Rio Preto, né, eu sou de São Paulo. Mas os meus pais sempre foram muito ativos na luta antirracista, né? Então, e participaram durante muito tempo com o movimento negro em São Paulo. E quando eu cheguei aqui em Rio Preto, eu não tinha essa perspectiva de ser atuante na questão racial. Perfeito. Era algo, sempre foi uma pauta que sempre foi muito importante para mim, mas não era o meu objetivo. E acabei me envolvendo politicamente, né, com o Conselho Afro. E estando no Conselho Afro, eu percebi o quanto que aquilo era realmente importante para mim. Quando a gente tem quando me veio, né, a notícia do prêmio, eu até fiquei pensando assim, nossa, gente, mas tem tanta gente aqui, né? Por que eu, né? Será que realmente eu merecia estar na galeria? Hoje eu não consigo ainda responder essa pergunta. Eu fiquei, obviamente, muito feliz e honrada, né?
Mas eu espero também que a gente sempre consiga contemplar as pessoas, que era um debate que eu falava dentro do conselho. A gente precisa contemplar e homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Perfeito. Depois que elas faleceram, resta a memória apenas para a família, mas para a pessoa que fez, que atuou. Então, para mim, talvez seja tão importante por conta disso, porque eu fui contemplada enquanto eu ainda estou viva, né? Liana, vamos reconvidar o pessoal lá de casa para participar e gostaria que você, além do convite, reforçasse para os pais lá de casa que eles também são autores das obras dos filhos deles ali, que muitos bons livros, que não precisam nem ser editados, podem ser escritos entre pais e filhos, né? Então é isso. No próximo sábado e domingo, a partir das 9h30, na Cidade da Criança, nós vamos ter a contação de história do livro No Seu Tempo. E logo em seguida a gente vai disponibilizar um espaço para leitura com as crianças. É um convite não apenas para que as crianças tenham acesso aos livros, mas que as famílias estejam lá juntos interagindo com o livro e com a contação de história que vai acontecer, feita pela História de Naná. Eu vou ficar lá junto com o Jorge Franco, que vai fazer a mediação posterior das leituras dos livros disponibilizados lá no espaço de leitura na Cidade da Criança.